Queridos, tudo bom? Vamos voltar à nossa aula. Sou aqui Suzana Freitas, professora de Biologia, e essa aula é de Biologia para o segundo ano, sobre histologia vegetal, ou seja, os tecidos das plantas, certo? Como eu falei, a gente dividiu esse conjunto de aulas em 3 videoaulas. Esse é o nosso terceiro vídeo, certo? Eu vou estar sempre aí na quadradinho, bonitinho para vocês, tá certo? E vamos começar. Bem, como eu falei, essas videoaulas eu dividi em 4 videoaulas. A gente já viu a primeira, né? Introdução à histologia vegetal. Já vimos a segunda, meristema. E agora a gente vai ver a terceira, que são os tecidos primários. Então, os tecidos primários são aqueles tecidos, né, de crescimento longitudinal. Então, ele vai fazer a planta crescer para cima e para baixo. Esse crescimento está presente em todos os tipos de angiosperma, certo? Também em outros tipos de planta, mas é para a gente ter noção de que monocotiledônia e dicotiledôneas apresentam um crescimento primário, tá? Porque daí existe uma diferença, né, das monocotiledôneas não apresentarem crescimento secundário. Então, os tecidos primários, eles são divididos em 3 sistemas, tá? Tem a parte do sistema vascular, que é a parte da condução de seiva, então xilema e floema, certo? A parte do sistema fundamental é o que a gente falou, que ele tem origem no meristema fundamental. Lembrem que aqui é do protocâmbio, né? Esse sistema vascular ele vai ter origem no meristema, que a gente chama de protocâmbio. Esse daqui foi do meristema fundamental. E esse daqui é da protoderme. Então, vejam que cada um dos tecidos meristemáticos primários, eles deram origem a sistemas dentro das plantas, certo? Então, o sistema vascular, ele vai dar origem ao tecido do xilema e do floema. O sistema fundamental, ele vai dar origem aos tecidos parenquimáticos, colênquima e esclerênquima. E o tecido, né, da protoderme, o meristema da protoderme, vai dar origem ao sistema dérmico, que é a epiderme, que é o tecido de revestimento. Bem, a gente vai começar com o xilema primário. Coisas muitíssimo importantes é saber que o xilema existem 2 tipos, tá? E o floema também, o primário e o secundário. A diferença é o tipo de meristema que dá origem a eles, tá? Se a planta apresenta crescimento primário ou se a planta apresenta crescimento secundário. Essa organização do xilema e do floema vai ser diferente para que você não confunda, ok? Então, falando agora de xilema primário, a gente vai ver que ele recebe o nome também de lenho. Em algumas publicações vocês vão ver aí o nome lenho para chamar esse xilema. O xilema é aquele tecido que conduz a seiva bruta. Então, ele tem origem na raiz da planta. E ele vai precisar subir até as folhas para que então ocorra a fotossíntese, certo? Então, é um tecido aí que vai conduzir a seiva bruta. Essa seiva bruta recebe esse nome porque são os nutrientes retirados do substrato em que a planta está plantada. Então, se uma planta, por exemplo, é na terra, está plantada na terra, ela vai tirar esses nutrientes da terra. Então, ela retira a água e retira sais minerais da terra, certo? E também ela vai poder conduzir substâncias de reserva, como a substância de reserva para essa planta é o amido, tá? E ela é a principal forma de condução de água dentro do corpo da planta. Uma coisa básica, porque a seiva bruta, ela é uma seiva, né, composta principalmente de água e sais minerais.
Aqui a gente pode observar esse crescimento aí com uma micrografia muito bonita, né? Mostrando o xilema e o floema. Mas vamos ver primeiro o floema, para depois a gente ver uma micrografia, estudar eles juntos e saber diferenciar. Então vamos falar do floema. O floema é o companheiro do xilema, né? Enquanto o xilema conduz a seiva bruta, o floema conduz a seiva elaborada. Então, o sentido desses vasos é o contrário. Ele sai da folha e vai nutrir todo o corpo da planta. Ele vai se espalhar por todo o corpo da planta, certo? Então, vai para galhos, vai para tronco, vai para raiz também, para nutrir a raiz de seiva elaborada, porque afinal de contas as células da raiz também precisam ser nutridas. O floema, ele também pode ser chamado de líder, tá? E ele conduz essa seiva elaborada, que é feito do quê? Compostos orgânicos. Então, quando a seiva bruta chega na folha, que é a parte que faz fotossíntese, a fotossíntese transforma, né, essa seiva bruta e faz a produção de moléculas orgânicas. Então, a seiva elaborada, ela vai ser extremamente rica nesses compostos orgânicos produzidos pela folha durante o processo fotossintético, tá? Então, ela é o principal condutor dos tecidos nutritivos, né, do tecido nutritivo, não, perdão, do líquido nutritivo das plantas vasculares. Então, desde pteridófitas em diante, o floema ele vai estar presente, o xilema e o floema vão estar presentes, né, são plantas vasculares, e ele vai fazer a condução dessa seiva elaborada. Bem, aqui eu tenho duas micrografias com detalhes para vocês verem o tecido do xilema e do floema primário, tá? Esse daqui é um caule de uma monocotiledônia, então dá para perceber muito bem aqui, né, a parte do xilema e do floema dispersos. Então ela pega um pedacinho desse aqui e aumenta para que a gente observe, tá? Os vasos do xilema, eles são maiores, né? E os vasos do floema aqui, menores. Tem algumas diferenças, certo? Nos tipos celulares. Aí é quando eu vou pedir para vocês pegarem um livro, pegarem um PDF, certo? E estudarem a questão das células que formam os tubos do xilema e do floema, porque existem diferenças, tá? Existe um tipo de célula para cada um. E é muito importante que você saiba disso, mas não vai dar para passar com detalhes agora. Mas você vai lá e pesquisa. É importante, leia, tá bom? E aqui tem o caule das dicotiledôneas, que daí ela já se organiza diferente, né? O floema fica no canto e o xilema fica em outro, né? Mas elas são assim, né? O xilema tá de um canto e o floema tá do outro. Estão vendo? Então, os vasos, eles estão bem concentrados, né? Formando uma região, mas eles se organizam diferente, enquanto aqui tá tudo disperso. Vamos ver o tecido parenquimático. O parênquima, né? Que é um dos tecidos do córtex da planta. O parênquima, ele vai ter origem no tecido do meristema fundamental, por isso que ele está fazendo parte do sistema fundamental. O parênquima, ele é formado por células vivas, tem uma parede fina, certo? E essas células do parênquima, elas podem se diferenciar em vários tipos, tá? Por quê? Aqui, ó, tem micrografias lindas, né, do parênquima. Vocês vejam que aqui tem os vasos, né, condutores e tudo mais. Mas vejam toda essa área do córtex aqui, né, várias células parenquimáticas. Aqui também, essa micrografia é muito linda, né, parece uma pintura. Mas essas aqui, ó, são células do parênquima medular. Tem aqui o nome da planta, ó, tudo mais, certo? Aí mostra, né, xilema e tudo mais. Gente, o parênquima, ele vai se dividir em 3 tipos. O parênquima de revestimento, certo? Que vai formar, né, tanto o parênquima cortical como o parênquima medular. Aqui na micrografia tá mostrando, né, o parênquima medular, que fica bem no centro da estrutura da planta.
Tem o parênquima fotossintetizante, que é o parênquima clorofiliano, porque ele é dotado da clorofila. Muito importante esse detalhe, certo? Então, o parênquima clorofiliano, ele vai estar presente nas partes verdes da planta, porque ele tem a presença de cloroplasto. E os parênquimas de reserva, que são células de acúmulo de substância. Então, tem o parênquima aerífero, por exemplo, que ele acumula ar. Para que uma planta iria acumular ar dentro dela? Questão de densidade, certo? O princípio da densidade. Se uma planta é aquática, ela não fica mergulhada na água, certo? Planta não. O que fica mergulhado na água lá é as algas, certo? Mas a planta, ela fica boiando. Normalmente ela fica boiando, tá? Então, ela precisa de ar. Ela precisa desse parênquima aerífero para que ela tenha uma menor densidade. E daí ela consiga flutuar sobre a água. Tá? Então, quando você vê lá aquela Vitória Régia linda, né? Ou a flor de lótus, né? A Vitória Régia, não sei se ela mesmo... Mas, enfim. Aquela Vitória Régia, né? Sobre um espelho d'água, você se pergunta, nossa, como é que ela faz isso? Ela é tão linda. Ela tem aí bastante parênquima aerífero também, tá? Tem também o parênquima aquífero, que ele acumula água. Para que parênquima aquífero? Para que a planta acumula água? Aí a gente lembra lá da aloe vera, aí a gente lembra das suculentas, a gente lembra do cacto, a gente lembra da barriguda, que são plantas que elas estão adaptadas aos locais normalmente secos, certo? Então elas precisam acumular água para os momentos de crise hídrica, no momento em que ela não tem água disponível para fazer os seus processos metabólicos. Então ela tem parênquima para ela acumular essa água e ir usando. Claro que tem outros mecanismos também de retenção de líquido, né, para que ela não perca líquido, mas tem a parte muito importante que é um parênquima para acumular essa água. E o parênquima amilífero, que ele acumula amido, e a gente adora comer. Macaxeira, batata, né? É um lugar que tem bastante parênquima amilífero, né? E o amido, ele é fonte de energia, né? Então a gente vai comer aí essas plantas justamente para adquirir energia. Então ainda tem, né, a parte dos outros tecidos. Tem o colênquima e tem o esclerênquima. O colênquima, ele é um tecido de sustentação, mas ele possui células vivas. As células, elas estão vivas, elas têm núcleo. As paredes delas é que são reforçadas por celulose, tá? E ela tem uma resistência muito grande ao esmagamento. Então é aquela que vai dar uma resistência àquelas plantinhas para que elas consigam ficar de pé, para elas conseguirem ter a forma que tem, certo? O colênquima, ele vai ser um tecido flexível e ele vai estar localizado mais na parte externa do corpo do vegetal, em estruturas jovens. Então, quando a gente vê aquele caulezinho bem verde, bem novinho ainda se formando, né, aquele galho verdinho, ele vai estar com bastante tecido de colênquima, né, porque ele é um caule mais jovem, tá? Então, o que está fazendo a estrutura de sustentação dele é o colênquima. E, né, chegando ao final aí, a gente vai falar do esclerênquima, ao final do tecido do sistema fundamental, tá? O esclerênquima, que é um tecido mais rígido do que o colênquima. Por quê? Ele não vai estar presente em todas as partes da planta, certo? Mas ele tem um espessamento da parede celular dele muito grande. E ele tem a formação, né, de uma impregnação de lignina. Essa impregnação de lignina, ele acaba matando a célula. Então, daí é quando a gente tem um tecido que não vai ter células mais vivas, assim, certo? Mas ele vai ser mais resistente. Ele não vai estar presente em todas as partes da planta,
mas ele vai estar presente em órgãos bastante importantes. E aí sim, chegando ao final, agora a gente vai para o sistema dérmico. A gente vai ver a epiderme, que é um tecido primário responsável pelo revestimento. Como a gente viu, o meristema que dá origem à epiderme é o meristema da protoderme, tá? A protoderme, ela tem origem, né, nas plantas vasculares. Ali é um tecido formado por uma camada de células que elas têm um formato que pode ser irregular, mas elas são bem achatadas, então elas formam linhas muito finas, tá? Esse revestimento mais fino que é para impedir a entrada de coisas dentro do corpo dessa planta sem ser pelas vias reais de absorção, tá? Então a epiderme ela vai fazer essa barreira para proteger essa planta, certo? Elas são vivas, tá? Mas elas não possuem clorofila. Às vezes, quando a gente vê um caule verde ou a folha verde, a gente pensa que não tem epiderme. Tem sim. Só que ela é tão fina, mas tão fina, que ela não vai impedir que a cor do parênquima clorofiliano se expresse, certo? Mas normalmente elas não vão ter clorofila, certo? Normalmente a epiderme, ela está presente só em órgãos jovens, tá? Numa planta de crescimento para cima e para baixo, né? Plantas que têm crescimento secundário, essa epiderme, ela vai dar espaço a outros tipos de crescimento, mas ela é muito importante porque ela possui diversos anexos. Daí eu vou pedir para que vocês estudem individualmente esses anexos, tá? Os estômatos, que são, né, anexos dérmicos responsáveis pela regulação hídrica, as lenticelas, que são anexos dérmicos para troca gasosa, acúleos e espinhos, que são muito parecidos, só tem uma estruturinhazinha diferente, que eles são espinhos, eles são de proteção, tá? Tanto os acúleos como os espinhos, eles são muito confundidos, mas os acúleos, ele tem uma origem foliar, e os espinhos, eles têm uma origem dérmica mais interna, tá? Eles pegam um tecido dérmico mais profundo. Então, a gente vê a diferença, por exemplo, o espinho da laranjeira e os acúleos da rosa, tá? E o tricoma, que parece uns peluzinhos, na verdade é como se fossem uns espinhos pequenininhos, menorzinhos, que ele está presente naquelas folhas como o capim, por exemplo, que daí te deixa coçando, ou da ortiga, né, que te deixa coçando. Esses tricomas, eles podem ter substâncias químicas que vão intensificar, né, essa irritação, uma forma de proteção também. Então, esses três aqui são formas de proteção, tá? E os hidatódios, que são uma regulação hídrica também, assim como os estômatos, só que os estômatos é por transpiração e os hidatódios é por glutação, certo? Que é caindo gotículas de água mesmo. Mas é necessário que vocês parem um tempinho e estudem especificamente cada uma dessas. Tem no livro didático, e se vocês não tiverem no livro didático, pode procurar. Existem sites de biologia muito bom, como Só Biologia, Toda a Matéria e etc., que tem conteúdos bons explicando isso daqui, certo? Então aqui eu tenho uma micrografia que dá pra gente identificar várias partes aqui, ó. Tecido vascular, então a gente viu xilema e floema, a gente viu aqui, né, a epiderme. Vejam como a epiderme ela é fina, ó, uma célula, duas células. Será que eu consigo ampliar? Consigo. Ó, ela é muito fininha. Estão vendo como a célula é pequenininha? Vejam uma célula do xilema. Olha o tamanho, né? E olha o tamanho da célula dérmica. Bem pequenininha, ela fica ao redor, certo? Essa micrografia é linda. Eu fiquei babando com as micrografias que eu consegui pra vocês. Bem, gente, é isso. A gente ainda tem mais um vídeo, tá? De histologia vegetal. Esse vídeo ficou grandinho, desculpa aí, mas foi necessário, tá? E a gente tem um outro vídeo, ele é mais curtinho. Eu aguardo vocês no próximo vídeo,
certo? Descansa uns minutinhos aí e retoma o nosso estudo, certo? Beijo, tô aguardando.